Everton, seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Tudo bem? Tudo bem para ti? Tudo bem. Você está me ouvindo bem, Everton? Eu vou colocar o fone. Essa música aqui está muito alta, não? Não, tá bom. Everton, a gente conhece já você de algum tempo. A gente conhece bem o teu trabalho, mas tem bastante gente aqui conosco e eu fiz questão de te convidar pela qualidade do seu trabalho com a parte fotográfica e também por esse trabalho incrível que você faz no Myself Club. Se você quiser falar um pouquinho para a gente sobre isso antes da gente começar. Tudo bem. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite. Para eu falar, geralmente em sábados, precisa ser uma pessoa muito especial. Obrigado. Eu não sou judeu nem adventista, eu não guardo o sábado, mas geralmente eu acabo aos sábados me dedicando mais para as crianças, enfim, fazendo outras coisas. E você é um cara que acaba entrando no coração da gente, na vida da gente, e tomando um espaço. Então, quero saber que você é muito amado lá no Myself Club, amado na minha casa, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou fotógrafo, herdei essa profissão do meu pai e da minha mãe, e tenho 46 anos, e esses 46 anos vividos praticamente dentro de um estúdio fotográfico, e observei o ser humano nesses últimos 30 anos, o comportamento dele, as preferências dele, e acabei, né, de tanto observar e de tanto trabalhar, tanto no Brasil quanto fora, passei, além de fotografar, passei a compartilhar as minhas ideias, e essas ideias elas vieram a partir de observação no comportamento, nas suas preferências, e para isso tudo eu precisei, obviamente, eu fotografei milhares de pessoas, milhares de eventos, e acabei fazendo milhares de negócios, vendendo milhares de trabalhos, e tudo isso acaba virando uma receita, porque de tanto fazer, você acaba entendendo, porque para eu atender 1000 noivas, por exemplo, ou melhor, para eu fotografar 1000 noivas, eu atendi umas 10.000 noivas. Eu descobri que as mulheres são muito parecidas. Eu já fotografei russas, já fotografei austríacas, já fotografei, enfim, italianas, japonesas, brasileiras, americanas, venezuelanas, bolivianas, enfim. E eu descobri que tem uma coisa que todo mundo gosta. Existe um modo que todas querem... como é que eu posso explicar? O espelho, geralmente, mostra uma versão. Sim. A lente da minha câmera, geralmente, mostra outra versão. Então, o meu grande concorrente sempre foi o espelho. Eu sempre precisei ganhar do espelho, né? Então, se eu ganho do espelho, o meu negócio é bem sucedido. Se eu não ganho do espelho, o meu negócio não é bem sucedido. Então, eu me dediquei nos últimos 30 anos a entender o ser humano. Uns 90% mais ou menos, esse ser humano é feminino. Ou com características dentro de si feminino. Não necessariamente mulheres. E isso é uma conversa longa, porque eu observei isso nos anos 90, de que os homens que fossem mais parecidos com mulheres teriam mais sucesso do que, geralmente, aquele homem, com uma pegada mais brusca. Não necessariamente nas suas particularidades, mas
nos relacionamentos. Essa é uma conversa longa, nem sei porque eu comecei ela, mas enfim, eu acredito, eu estou aqui pensando e falando, mas amém. Trabalho hoje com posicionamento de imagem, estou lançando um livro sobre como é que a pessoa se vende, como é que ela faz o seu marketing, como é que ela organiza a sua vida pessoal, porque eu precisei, durante minha vida toda, organizar isso e ajudar outras pessoas a organizarem isso também, e virou um método, e é o que faz parte do Myself Club, que faz parte do livro. Eu acredito que o ser humano é uma coisa só. Ele é uma pessoa trabalhando, ele é a mesma pessoa no casamento, é a mesma pessoa no lazer, é a mesma pessoa na sua religião, na sua fé, na sua espiritualidade, e tudo isso precisa estar equilibrado, e esse equilíbrio ele acontece diariamente. Caso contrário, literalmente a vaca vai pro brejo. Não, e o importante, o principal é que a gente precisa entender mais do ser humano para justamente fazer o nosso trabalho melhor. Então, eu achei interessante você comentar, né? Um dos teus concorrentes é o espelho, porque você faz a pessoa enxergar uma imagem melhor do que aquela que ela vê no espelho diariamente. E eu entro nessa também com o meu trabalho, eu preciso ajudar também aquela melhor, aquela imagem que ela vê no espelho. Everton, eu tenho sentido no consultório, no dia a dia, desde que a gente se forma e começa a trabalhar, a gente tenta entender nosso paciente e o perfil das gerações que nós atendemos vem mudando muito rápido. Então, eu quero falar um pouquinho sobre as gerações. Eu e você pertencemos à geração X. O que é a geração X? Os que gostavam da Xuxa, é claro. Lógico. Principalmente. Tem um fotógrafo muito famoso, ele morreu em 1954, o Robert Capa. E ele fotografou, fez muitas fotos das guerras. Ele, inclusive, morreu fotografando uma dessas guerras. E morreu com a máquina fotográfica na mão. E este fotógrafo, de fotografar guerra em cima de guerra, desde a Guerra Civil Espanhola até a Segunda Grande Guerra Mundial, ele criou o termo geração X. O que ele caracterizou como geração X? Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma geração chamada Baby Boom, que foi uma geração que teve muitos filhos entre 1945, chegando ali perto de 1960. E ele viu isso, e ele que morreu em 1954, ele previu a vinda da geração X, que é uma geração que tem mais ou menos 25 anos, de 1960 até 1985. Nós pertencemos a essa geração. Essa é uma geração que viu o videogame surgir. Lembra que a gente jogava Atari? Foi o primeiro videogame que surgiu. Foi uma geração que viu TV preto e branco para depois ver a TV colorida. Foi uma geração que viu surgir o celular, que viu surgir a internet. E é uma geração que no comportamento nós íamos para uma formação, às vezes universitária ou não, mas a gente tinha uma característica de ter uma formação, se esforçar dentro daquilo e ter aquilo como começo, meio e fim. Você já projetava lá para frente a sua carreira. Quando eu pego geração X no meu consultório, e até pouco tempo atrás, geração X é o que eu tinha mais experiência, porque a maioria das pessoas hoje está na nossa idade, eu fui tentando entender como elas se comportam e tentando oferecer os meus serviços de acordo com a cultura que a geração X tem. Só que eu comecei a perceber, à medida que a segunda geração veio vindo, que a gente chama de geração Y, eu comecei a ver uma diferença muito grande entre o comportamento de uma geração e da outra. Então, deixa eu comentar um pouquinho para você sobre a geração Y. A geração Y é uma geração que veio depois da gente. Geração Y hoje tem entre 30 a 40 anos, mais ou menos. De 26, 27 a 40 anos. Essa geração, ela já nasceu com os celulares mais desenvolvidos, com a internet mais desenvolvida. Essa geração já veio com outra linguagem. Essa geração pegou o desafio da globalização. Não foi uma geração que já nasceu globalizada, mas pegou o andamento da globalização.
E essa geração, Everton, se tornou muito mais exigente em relação aos pais, à sociedade e a todos nós prestadores de serviço. Na medida em que eu começo a atender no consultório pacientes mais jovens, entre 30 a 40 anos, e começo a encarar esse grau de exigência, eu começo a melhorar no meu trabalho, a evoluir no meu trabalho, e eu tento oferecer isso para a geração X. Mas a geração X é uma geração que tem muito medo, pelo próprio histórico. Então, eu vou falar um pouco para você, antes da gente passar para a parte da fotografia, eu vou falar um pouquinho para você sobre esse trabalho de estética, cirurgia plástica da face, e te mostrar alguns exemplos que moldaram a gente, a geração X. Deixa eu pegar o... Vamos lá. Everton, vamos ver se você reconhece essa pessoa aqui. Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Everton, os pacientes, a história dos pacientes da geração X, que somos nós somos uma geração que assistiu muito novela das 8, uma geração que não tinha TV, canal fechado, uma geração que assistia canal aberto, uma geração Coca-Cola. E as cirurgias plásticas que artistas como ela fazia geravam muito medo. Dá uma olhadinha na altura dessa sobrancelha. Uhum. Quando no consultório hoje eu pego uma paciente de 50 anos, da nossa geração, e digo, olha, precisa operar a pálpebra e vai levantar a sobrancelha. Ela diz, não, doutor, vai ficar muito puxado. Eu digo, não, mas a gente não vai puxar muito. Mas ela tem medo, Everton, porque ela conviveu com a Dercy Gonçalves na época de ouro da Rede Globo, da novela das 8. Aí a gente vai... Deixa eu achar aqui. Daí a gente vai descendo. Everton, você que é como eu, da geração X, reconhece esse rapaz aqui? Reconheço. O Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, puta voz. Olha só, ele jovem, a sobrancelha na posição, a pálpebra já caindo um pouquinho, Uhum. e ele operado. Olha onde é que foi parar a sobrancelha dele. Uhum. Então, na época em que eles operaram, a nossa geração X estava assistindo esse pessoal. E você imagine que era tão caricato que faziam até caricaturas. Ó. Na caricatura já ilustrava que a sobrancelha estava muito alta, fora de posição. Aham. É verdade. Lembra desse cara aqui? Claro, eu gostava dele. Fazia um programa Clodovil. na Clodovil, fazia Claro, programa na Globo. claro. Eu gostava desse cara. É, Ele era jovem. um cara muito bonito. Não, e ele era inteligentíssimo, né? Sim, sim. Olha a sobrancelha dele na posição, quando ele era jovem. Uhum. E aí, depois de operado. Aham. Então, o curioso que eu estou contando aqui para as pessoas que estão conosco e para você é o seguinte. Esta geração hoje, nós que assistimos esse pessoal, quando chegam no consultório, eu digo, vamos subir a sobrancelha. Negativo. Aí, olha só. Nós temos a geração Y, que é aquela geração que hoje está entre 30 e 40, que veio depois. Essa geração Y chega no consultório e diz assim, doutor, eu queria operar meu rosto, eu queria tratar minha pele, eu quero melhorar o volume. Ela não aceita pouca coisa, ela quer resultado. À medida que eu começo a atender a geração Y, eu começo a ter resultados melhores pela própria exigência delas, e aí eu vou te mostrar aqui alguns resultados. Como médico, eu jamais vou poder mostrar antes e depois, mas eu vou mostrar fotos do depois, com autorização das minhas pacientes. Olha só. Essa é a Monique. A Monique é uma querida, ela trabalha como modelo. Nós fizemos um tratamento na clínica e, veja, ela maquiada, ela sem maquiagem e aqui embaixo uma maquiagem intermediária.
Então, além dela ser bonita, você percebe que quando as minhas pacientes da geração X veem uma foto como essa, elas querem esse tipo de resultado. Mas a geração X ainda tem um pouco de medo por causa daquela lembrança. E essa aqui, a Monique, até conversei com ela, ela é geração Y, extremamente exigente. A mesma coisa... Dá uma olhada nessa moça, que moça mais linda. Ela é uma paciente comum comigo e com o Dr. Frederico Ken. O Dr. Frederico Ken é um amigão, é um especialista em cirurgia nasal, e nós atendemos essa paciente, e ela é modelo também. E olha como ela é bonita, ela se cuida. Essa geração Y, diferente da geração X, eles se cuidam, eles têm conhecimento, eles têm cultura e uma exigência muito grande. A mesma coisa, a Cida, que é a irmã da Salete. Everton, eu não preciso ficar elogiando a beleza das moças, né? Uhum. A foto fala por elas. E essa é uma colega minha, médica Flávia, também, a gente fez um tratamento global. Então, o que é interessante? O Myself Club, como você ensinou para a gente, é um trabalho que faz o nosso reposicionamento. E o que eu quis mostrar para você com esses exemplos, eu estou guardando a geração Z para o final. O que eu quis mostrar para você com essa situação é assim: até pouco tempo atrás, eu não imaginava que apareceriam pacientes no consultório com uma exigência tão alta e com um conhecimento tão elevado sobre todas as cirurgias e todos os tratamentos. E eu pensei, bom, eu preciso me adaptar a isso tanto tecnicamente como mentalmente, porque eu sou geração X. Agora eu quero ser geração Y, mas de fato eu sou a geração X. Então, depois eu vou contar um segredo. Eu queria ver contigo o seguinte, eu queria deixar um caso que eu trouxe da geração Z por último. E eu queria ver contigo se você quer comentar um pouquinho conosco sobre, por exemplo, geração Y, elas dominam o celular e fazem fotos lindíssimas. Uhum. Essas fotos aqui, a maioria delas feita com celular. E você entende bem de fotografia. Se dá na mão da geração X o celular, não sai foto assim. Você sabe que eu tenho 46, mas eu faço parte, eu não sei porquê, mas eu fiz cirurgia no nariz, porque me perguntaram há pouco se eu estava gripado. Não, eu não estou gripado, eu sou alérgico e está mudando o clima, então eu fico todo... Está na hora de eu colocar meu spray de novo. Eu fiz cirurgia no nariz, eu tinha desvio de septo, eu fiz plástica, reconstruí todo o nariz. Eu já fiz outras coisas que eu não vou contar aqui, posso contar outro dia. Não veio ao caso? Não veio ao caso. Estou conversando com o Rogério para nós dar um jeito nesses olhos aqui, esse olho aqui, dar uma levantada. Dá uma puxadinha. Dar uma puxada. Não, tirar essa coisinha aqui, ó. Aqui um pouco. E eu posso ver o seguinte, meu irmão. As pessoas, a cada etapa da vida, elas vão sentindo necessidade de algumas coisas, ou elas elegem prioridades e tudo mais. E poucas pessoas param para refletir sobre a importância delas estarem bem para com elas mesmas, em primeiríssimo lugar, e para com o seu meio, seu cônjuge, seus filhos, enfim, tudo mais. Essa geração Y, ela é muito bem informada e ela sabe o que quer. E a outra geração, a geração X, por incrível que pareça, ela ainda se sente jovem, mas é como se ela não fosse dona da própria vida. Ela coloca geralmente a culpa em alguém,
e ela tem um pouco de medo acima da média, porque ter medo das coisas é uma questão apenas de informação. Nós temos medo quando nós não temos a informação correta. Algumas pessoas possuem medo, por exemplo, de contar um projeto com medo que alguém roube o projeto. Algumas pessoas possuem medo de contar uma ideia de um negócio com medo que alguém roube esse negócio. Enquanto a geração Y já fez o negócio, já está ganhando dinheiro, entendeu? Olha que louco isso. Só que, vamos lá, a geração X, né? Lembrando que Robert Capa foi sócio do Henri Cartier-Bresson, e eles fundaram uma agência na França, que é uma das maiores agências de imagem do mundo, né? Então nós estamos falando de fotógrafos que mudaram a história da fotografia e a história do jornalismo no mundo. Então, o fotógrafo sempre teve um poder muito grande, o fotógrafo de verdade, porque tem os caras que fazem serviços fotográficos e existem os fotógrafos, né? O fotógrafo sempre foi um cara que observou o mundo. Por observar o mundo, eu pego todo esse... De tantas pessoas que tu fotografa, você acaba entendendo e identificando alguns padrões, né? Então é o que eu faço. E eu escrevo as teorias e tudo mais. E eu posso ver o seguinte, ó. Existem, por exemplo, aqui, ó. A geração X, ela é entre 65 e 81, correto? Hoje está entre 40 e 65 anos. Nasceram entre 60 e 81. Isso. Muito bem. Então, vamos lá. Cara, por incrível que pareça, o fato de alguém fazer 40 anos... Eu não tive problemas quando eu fiz 40. Eu sei lá, eu me treinei o olhar e a observação nas pessoas, eu não tive problema. Mas algumas pessoas passam a ter medo de tudo. Não é só em mudar alguma coisa relacionada à imagem, mas passam a ter medo de arriscar, de fazer novos negócios, de contar novas ideias. Então isso, eu acredito que a pessoa olha para si, olha no espelho e olha a sua imagem, e ela acaba pensando que talvez ela, tomando uma decisão de fazer alguma coisa, ela vai ficar estragada igual as referências que ela via. E isso que você está falando é algo tão incrível, e é por isso que eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque você me explicou uma coisa aqui que faz total sentido, mas eu nunca tinha olhado para isso da forma como que você explicou. Mas faz total sentido. E enquanto você falava, sabe o que eu fazia aqui na minha mente? Identificava as pessoas. E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que você tem razão. Eu tenho hoje pessoas com 40 anos, toda borrada de medo, cara, mas não é ter medo, é medo e receio de um todo, até de ter filho. Gente que não teve filho ainda, sabia? Então... faz total sentido. E agora eu estou curioso para entender qual é a tua receita para mudar isso. Eu tenho uma coisa interessante, porque assim, quando a geração Y veio, com toda a tecnologia já na mão, então os psicólogos já foram reclamando que os pais davam muitas facilidades, que os meninos tinham um certo desinteresse. E tem uma coisa conservadora na geração X, que ela não entendeu a geração Y. Lembra que eu tinha comentado, Everton? A geração X começa num trabalho e ela pretende ir para aquilo para o resto da vida. E a geração Y, ela aproveita os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, a formação universitária, etc., como uma ferramenta, mas ela não é uma geração estática num trabalho. E aí, às vezes, a geração Y mudar de um trabalho para outro, querendo crescer, isso é interpretado pela geração X como falta de persistência. E, na verdade, não. Na verdade, talvez a geração Y já tenha uma percepção mais clara,
porque tem mais informação, tem mais tecnologia, tem mais cultura, de um caminho que de repente não vai aonde ela quer ir. E para mim, que cresci ouvindo sempre dos colegas médicos, pediatras, dos psicólogos, eu gravei muito as queixas sobre a geração Y. Eu sou muito grato a estas pacientes que vieram no meu consultório e disseram: eu quero operar aqui, eu quero mudar aqui, eu quero uma pele melhor, eu quero mais volume na maçã, eu quero a minha boca assim. Doutor, você tem condição de entregar isso? A geração X talvez até quisesse, mas ela não tem nem coragem de pedir pelos exemplos que ela teve na vida. Mas a geração Y botou a gente no prumo. E eu tenho que agradecer aqui também o convite que o Dr. Frederico Ken me fez para trabalhar junto com ele em São Paulo, porque ele tem um público de geração Y muito grande. E a gente tem que dar respostas para esse público. Mas aí, Everton, quando eu vi o teu trabalho no Myself Club, eu te procurei porque eu pensei o seguinte: eu preciso também falar melhor a linguagem da geração Y. A geração Y, que eu via com um certo preconceito, agora eu gosto da geração Y, eu aprendo com a geração Y. E o ano passado, me aparece uma paciente da geração Z no consultório. Vamos lá. O que é a geração Z? A geração Z, ela, diferente da Y, ela não nasceu no meio da globalização. Ela já nasceu globalizada. A geração Z não segue estereótipos, ela cria o próprio modelo. A geração Z nasceu com o tablet na mão. A geração Z, ela não sonha em ir para a Austrália, em ir para a Europa, em ir para os Estados Unidos. Não. A geração Z, ela vai. Ela não sonha. Ela já nasceu com afinidade, já nasceu globalizada. E aí, pasme, Everton, a geração Z, muitos da geração Z, você conhece alguns, você me apresentou o Bogado. Quantos anos tem o Bogado? Agora fez 20, era 19. Então, o Bogado é geração Z. Eu vou falar e você vai concordar. A geração Z, quando o pai e a mãe vão entrar no quarto para dizer: meu filho, você não vai fazer vestibular, você não vai procurar um emprego, a geração Z, dentro do próprio quarto, já é youtuber e já está vendendo alguma coisa. A tua filha de 7 anos, o que ela fez na live hoje ao meio-dia? Ela está se vendendo, ela está vendendo, ela vai vender os brinquedos que ela não usa. A geração Z já nasceu dando um show na gente. E aí, me aparece um doutor, Oi, diga. Deixa só te contar uma coisa. A minha mulher tinha um carro, essas minivan americanas, e era um carro de 2010. E aí um dia nós estávamos viajando e a Malu pediu uma música. Aí a gente disse: não, a gente não tem essa música aqui. Como não tem? Procura aí no YouTube, então. Eu disse: não, esse carro não tem acesso à internet. Ela disse: como assim? Instala outro app. Troca o aplicativo. Eu disse: Malu, esse vai um CD. Não tem acesso. Ela: como assim? Como? Ela não entendeu. Aí eu vi que eu tinha que trocar o carro. Para ela não dá mais. Virou dinossauro. Virou dinossauro. Everton, tem pacientes de 40, 50 anos que chegam no consultório e dizem assim: doutor, olha, tá cobrindo aqui, tá sobrando aqui, ó, esse suco tá marcando, mas eu acho que eu sou muito nova para mexer. Eu digo: olha, eu tenho paciente desde os 19, 25, operadas. Não, isso é impossível. O senhor tá louco. Eu falo: não, não é impossível. E quando eu mostro, causa um silêncio. E aí, assim, os psicólogos, eles estão apontando para nós
que, entre aspas, o problema da geração Y é que talvez a questão de relacionamento interpessoal está sendo um pouquinho perdido, porque o relacionamento com o computador e com o celular ele é muito intenso e o relacionamento interpessoal acaba não sendo tão intenso. Mas, de cara, a geração Z já é mais colaborativa que a geração Y, o que é importante nesse mundo do futuro. Everton, estava no consultório, entrou uma menina que eu não achei que era ela a paciente, ela sentou na minha frente. Eu digo, pois não, fiquei esperando a mãe entrar, ou uma irmã mais velha. Alguém vai entrar? Ela disse, não, sou eu a paciente. Quantos anos você tem? 25. Falei, diga. Você, de repente vai querer fazer um botox meio antes da hora, sabe? Doutor, eu me olho muito no espelho e eu acho que eu tenho um olhar inexpressivo. E aí? Então, eu queria ter um olhar um pouco mais expressivo. O que você pode fazer? Engolir seco. Daí eu disse assim, você tem a foto de alguém que você acha que tem um olhar expressivo para eu ter uma ideia no que é que você está pensando? Aí ela me mostrou uma foto. Eu vou te mostrar agora a foto que ela... Eu vou te mostrar a foto dela, com a autorização dela, e vou te mostrar a foto da moça que ela me mostrou. Everton, esta é uma menina jovem, não tem uma ruga, não há nada que a gente possa, assim, criticar de forma alguma, mas ela tem este formato dos olhos, este formato de sobrancelha, e ela queria mudar, ela queria algo mais expressivo. Ela me disse que era esse o olhar que ela achava expressivo. Aí eu agradeci para ela o carinho e o respeito que ela tinha por mim e falei, ó, lamento, eu não consigo. Eu posso tentar, mas eu não consigo chegar lá. Ela disse assim, doutor, eu sei que não, mas se você fizer o teu melhor, o que você acha que você consegue melhorar para mim? Daí, Everton, eu falei para ela, olha, o design da sobrancelha pode subir um pouco a cauda, essa região a gente pode tirar um pouquinho da pele, o olho dá para amendoar um pouco, mas eu preciso, para poder operar você, eu preciso de um contrato contigo. O que é esse contrato? Que eu vou buscar da melhor maneira o que você está me pedindo. Mas a gente não vai chegar, eu não tenho como saber exatamente qual é a sua expectativa. Mas eu prometo melhorar. E assim nós concordamos e fomos em frente. Everton, esse é o resultado dela, com uma semana. E aí, Everton, por mais que eu tenho 23 anos de formado, mas na verdade ela acabou me dando uma lição. Nós conseguimos melhorar a sobrancelha, conseguimos melhorar a pálpebra, e veja, ela não tinha nenhum defeito, nenhum problema, não havia nada errado. Ela só pediu uma mudança, se era possível, e eu com muita resistência acabei fazendo, e a gente ficou feliz com o resultado. Ela, hoje, ela está assim, que eu diria para você, como ela mesma comentou, Everton, tem ou não tem mais expressão no olhar? Ela ficou com características muito diferentes. Ela é como se ela tivesse mudado o estado de espírito também, viu? Porque mexe na região do olhar, né? Porque os olhos são as janelas da alma, né?
E me aparenta aqui na imagem anterior ali, ela está abatida e triste, e depois ela está sonhadora e pensando que o futuro vai ser incrível. E Everton, assim, essa menina, ela pediu autorização a ela para a gente conversar sobre as fotos. Você sabe que os olhos são a janela da alma e a sobrancelha é a moldura. Boa. A sobrancelha é a moldura. Eu gosto muito de trabalhar com sobrancelha. Então, a geração Z, que é essa menina, Everton, ela trabalha. Ela pagou a cirurgia dela. Ela tomou a decisão. E ela não é irresponsável, mas ela é destemida. Agora, lembra hoje de manhã na live que a gente conversou sobre não temer? Você falou hoje sobre que os destemidos vencem na vida. O Robert Capra, ele fotografou toda a invasão na Normandia, toda a chegada dos aliados no dia D. Que é um cara mais destemido e se tornou um cara de estrondoso sucesso. Essa menina trabalha numa posição já de liderança na empresa dela. E ela veio e me solicitou algo que eu não estava acostumado. E aí, o que eu digo hoje para minha paciente da geração X, que está com 50 anos e não sabe se ainda deve fazer uma cirurgia ou não, quando está com a pálpebra caída? Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. E a ciência, a medicina, ela está à disposição do ser humano. Tudo que é feito, tudo que é desenvolvido é para o ser humano. A parte mais doida daquele exemplo que você mostrou é que você não mexeu nos olhos dela, doutor. Você mexeu com o futuro dela, com as oportunidades que ela vai ter na vida. Porque ela está indo para o mundo com mais certeza dela. Mais feliz. Ela está indo com uma convicção de que ela merece. As pessoas que pensam que não merecem, ou que não se aceitam no espelho, são as pessoas que geralmente não conseguem sair de uma prisão, né? E essa prisão, ela é dentro dela mesma. Se for necessário você mudar alguma coisa no teu exterior para que algo no interior mude, eu sou a favor. Vou repetir. Se você precisa mudar algo fora para que algo dentro mude, não é necessário ter medo para isso. Quando nós pensamos sobre algo, nós geralmente pensamos com toda a nossa bagagem. Quando nós pensamos sobre algo, nós pensamos com aquilo que está já nos influenciando naquele momento. Algumas pessoas, quando vão conversar com a gente, elas não conseguem fugir da sua dor. Mesmo que nos conheça no início. Mesmo que nos conheça e no início já fica falando. O que eu observei é que pessoas decididas são aquelas que sabem para onde vão. E quando você fala, por exemplo, do Robert Capa, nós estamos falando de alguém que gostaria que os filmes chegassem até o lugar para que as fotos fossem publicadas. Um bom jornalista, um bom fotógrafo de jornalismo, quando está tendo um problema, ele quer, por favor, os meus arquivos, eles precisam ir antes e eu vou depois. A minha missão é mais importante do que eu mesmo. Esse nível não é o nível que todos conseguem alcançar, mas ele está disponível para todos. Pessoas que conseguem esse nível são as pessoas mais realizadas. Elas são as destemidas.
elas não ficam pensando muito tempo nas coisas, porque elas sabem o que querem. As que não sabem o que querem são aquelas que ficam, eu não sei se faço, eu não sei se não faço. Você se lembra o dia que eu fui fazer fotos suas? Sim. Você chegou para mim de um modo, eu olhei e disse, tá tudo maravilhoso, tá tudo certo, mas deixa eu te fazer da versão que eu vejo. Deixa eu te fazer da versão que eu estou vendo e você não está vendo. O mundo precisa de pessoas que consigam enxergar muito mais do que os outros quando se refere à área de atuação dela. Você já imaginou eu estar aqui e não aprender com você? Seria nulo. Eu estou aprendendo com você. Você me ajudou a pensar sobre coisas e me ajudou, você me deu ideias, você viu problemas que eu não tinha ideia que poderiam ser resolvidos. E vice-versa. Lives como essa, doutor, elas trazem um serviço tão grande, tão importante, tão necessário. E o momento que nós vivemos no mundo hoje, ele é incrível, porque todos ganharam voz. E aí, então, é o ouvinte, é o espectador que decide quem ele vai ouvir. Antigamente, alguns tinham a sua voz amplificada. Alguns, né? Você conhece alguma celebridade de novela hoje, doutor? Pô, hoje nenhuma, né? Eu não tenho mais. Eu tenho conhecidos que eram assim, ó, astros. Eu vou almoçar com eles no Rio de Janeiro, eles são pessoas comuns. Hoje as pessoas são reconhecidas não porque são famosas, elas são reconhecidas porque possuem conteúdo. Olha que incrível esse momento que nós vivemos no mundo. Né? Então, quando você mudou os olhos dessa menina, a sobrancelha dela, você mudou o futuro dela. É isso que as pessoas precisam. Não tem nada a ver com os olhos. Tem a ver com o resto dos anos que ela tem para viver. E muito interessante que que um trabalho que não se faz sozinho, como a gente fotografando. Não se faz sozinho. Não. Sem que um conte com o outro, sem que um confie no outro, porque eu tive que confiar muito numa pessoa jovem que sabia de coração o que estava pedindo, que sabia o porquê, que tinha responsabilidade, que tinha conhecimento, apesar de ser muito jovem, e ensinou muito também. Que idade ela a tem? questão 25? das fotos 25? é assim também. Ela tem 25? Agora 26. Então, o meu filho vai fazer 24. E já me deu uma neta. Né? E eu pergunto, e aí, Vitor, tá tudo bem? Ué, tá sempre bem, pai, por quê? Por que não estaria? Tá tudo bem. O dia que ele me respondeu isso, eu pensei, por que teria um problema? Você já observou que existem pessoas que criam problemas onde não existem? Sem dúvida. E que geração é essa? X. Eu acho que a nossa geração foi quanto mais rápido as coisas mudam. Não, doutor, eu não quero te atrapalhar, mas a gente já tem amizade. Sim. Tem uma pessoa que escreveu uma coisa que eu gostei aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Peraí. Vai lá. Ai, caramba. Olha a Tati de Andela. Peraí, onde que tá aqui? Uma mulher com bonitas sobrancelhas não quer guerra com ninguém. Que legal. Muito bom, muito bom. Quem escreveu foi AP Garrido 74. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente vamos fazer em Everton, vamos fazer um print. Eu fiz um print aqui da nossa tela. Mas tem que tirar essas letras da minha cara aí para fazer o print.
Deixa eu ver. Espera aí. Nossa, eu tô com sérias dificuldades para respirar. Eu preciso botar meu remédio. Quer colocar antes da foto ou depois? Não, pode tirar foto aí, pessoal tirar ali. Então, tirei os comentários. Mas essa frase foi ótima. Vou abrir minha janela para entrar um ar aqui para melhorar. Rapaz, quando começa a mudar o clima, começa a ficar frio. E a minha casa onde eu tô agora, ela é no litoral. Então, e hoje É muito úmido aí, Everton? Acho que não. Não, acho que não. Não é não. Boa pergunta. Não notei umidade. Mas a rinite no sul é mais puxado. Lá em São Paulo é um pouquinho mais calmo. Meu irmão, eu tenho esses problemas desde que nasci, então fiz cirurgia, fiz cauterização. Eu não dou bola para isso, eu só resolvo, né? Sim. Tem que pingar um remedinho. Não, mas não é sempre, é só às vezes. E me conta uma coisa, você tem para as nossas pacientes alguma dica em relação às fotos que elas fazem com o telefone celular na mão? Que o celular hoje tem muito recurso, a geração X quase não conhece os recursos do celular, mas você teria assim alguma dica para elas em relação às fotos que elas fazem? Em primeiro lugar, para você fazer um bom retrato, é necessário você estar de bem com a vida. Porque se você for fazer uma foto com alguém, né, um bom profissional, ou se você fizer uma selfie, você vai ser você mesma, você mesmo. Mas dá para dar uma ajuda. Se você já está de bem com a vida, é importante cada ser humano entender qual é o momento do dia que ele está melhor, né? A primeira coisa que precisa se observar é que fotografia é luz. Se você não tiver luz, você não tem fotografia. Então, se alguém está aí com papel e caneta, precisa anotar que fotografia é luz. É você pintar com a luz. Né? Então, aqui, nesse exato momento, onde eu estou aqui, eu posso mostrar, não tem problema nenhum. Sim. Eu tenho, além do vinho que eu estou tomando enquanto converso, o meu mestre Jesus, ele trocava ideias bebendo vinho e eu sigo ele. Você bebe vinho, doutor? Bebo. Agora eu estou tomando uma aguinha. Não, eu também estou tomando água. Mas um vinho vai bem. Eu tenho uma luz rebatida. Ok. Por quê? Porque eu quero mais suavidade. Quanto maior for a fonte de luz, mais suave fica a minha pele. Okay. Vamos recapitular? Essa luz aqui, rebatida na parede, ela vai voltar muito mais suave. Aqui atrás eu tenho uma luz no chão que faz esse degradê. Aqui, você está vendo que algo tal. Isso tudo, gente, isso tudo é técnica de luz fotográfica. Mas, como vocês podem ver, eu estou com uma leve sombra embaixo do olho. Correto? Certo. De propósito. Por que é propósito isso? Porque eu não quero passar a ideia de que esse negócio é profissional demais. Eu posso passar se eu quiser, mas eu não quero. Eu quero suavidade e naturalidade. A melhor luz é aquela que vem na altura dos olhos. Eu acabei de levantar meu celular e levantei meu olhar. Okay. Olha como iluminou aqui dentro, correto? Correto. Baixo, sombra. Sombra. Levanto. A melhor luz é aquela que vem na altura dos olhos. Vocês devem estar observando que eu tenho uma janela que não está entrando luz porque é noite. Se eu tivesse
todos os meus refletores desligados e fosse de dia, bastaria eu virar o meu rosto para a janela. Eu tenho... Certo. Toda vez que qualquer fotógrafo no mundo fotografou retrato, ele utilizou filtro para suavizar a pele. Esse não é um recurso moderno. Esse não é um recurso do Photoshop. Esse é um recurso de retratista. Tá. Se vocês observarem, a minha pele não está brilhando, como a do Rogério, porque eu estou usando um filtro para tirar o brilho. Existem filtros digitais, mas antes de existirem os filtros digitais, existiam os filtros que nós colocávamos na lente. E a gente repete isso. Então, uma foto boa é aquela que a pessoa cuida da luz, e a melhor luz é a que vem na altura dos olhos, e aquela que a pessoa cuida da qualidade da pele. Utiliza o filtro correto. E é claro que se você vai fazer uma selfie, você pode entender qual é o seu melhor ângulo. Quando você levanta a câmera, você estica. E aí então a papada vai embora. Tá vendo? Eu levanto o rosto. Sim. Embora eu acredite que eu não tenha papada, mas em todo caso, se levantou, estica. Ai, mas e quando eu for tirar uma foto numa festa e alguém vai fazer uma foto minha e a pessoa não vai levantar? Aí basta você se inclinar levemente para frente o corpo e subir o rosto. Everton, Então você estica. O filtro que você está comentando é um filtro que você colocou aí ou é um filtro do próprio celular tem? Não, não. O iPhone não tem filtro de suavização. Os Androids possuem, o iPhone não tem. Pelo menos você vai ter que instalar um app. Entendi. Everton, eu vou publicar a nossa live no Stories, vou te interromper um pouquinho por causa do horário. A gente está quase estourando o tempo. Eu vou deixar no Stories a live, depois eu vou salvar. Eu queria, primeiro, agradecer muito às meninas que me autorizaram a utilização dessas fotos, lembrando que a gente não faz nada de antes e depois, são as fotos delas depois do tratamento. Agradecê-las todas por tudo que elas me ensinaram nesse tempo todo. Agradecer também ao Dr. Frederico Ken, que tem um público muito jovem e que me convidou para trabalhar com ele, e a gente começou a atender mais, e isso faz com que a gente vá melhorando a linguagem, rejuvenescendo a linguagem. E, finalmente, agradecer demais você, porque as pessoas não sabem o quanto a tua vida é ocupada. Eu sei dos teus afazeres aí, eu converso com o Jota quase que todo dia. Você hoje está na terceira live do dia, então eu sei das tuas ocupações, eu queria agradecer demais a tua disponibilidade. Foi um prazer. Uma aula com você deveria ser paga, e eu tive de graça. Imagino. Né? Você é um gentleman, é um querido. Algumas pessoas perguntaram aqui qual é o app. Se vocês vierem nas minhas lives matinais, por lá eu tenho um canal no Telegram e tal, e aí eu posso mandar o link desse app e vocês instalam, tá? Eu quero... E amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, né, Everton? 7 da manhã, se Deus quiser. O Flávio, que está aqui, que é um fotógrafo muito querido também, acabou de escrever assim: eu quero estar assim quando tiver a sua idade, Everton. Para te ver como esses meus amigos eles possuem um senso de humor, né? Porque o Flávio, ele tem no mínimo uns 50 anos a mais que eu, já deve estar com 100 e poucos. Rogério, diga. Deixa eu perguntar uma coisa, meu irmão. Quanto tempo uma pessoa leva para recuperar se fizer essa cirurgiazinha igual eu tenho que fazer, tirar um pouquinho desse corinho aqui? A cirurgia da pálpebra, eu peço sempre uma semana. A gente faz a cirurgia, retira os pontos no prazo de uma semana.